Conhecer a história é estar sempre fazendo perguntas. E fazer perguntas sobre a vida humana através dos tempos e buscar respostas para essas perguntas é o trabalho do historiador. Não me considero um historiador, sou um contador de histórias. Algumas dessas histórias eu vivi, outras me contaram e outras eu presenciei. Enfim, a história do rádio contada por quem a viveu. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. Iniciamos aqui o episódio 99. O 100 está chegando. E destinamos o episódio 97, o episódio 98 e o 99 para contar um pouco da história deste canal, até chegar ao episódio 100. Uma espécie assim de contagem regressiva para o 100º episódio. E já que o assunto é história, este episódio 99 vai contar a história do canal, a história do rádio. A história do rádio é também um pouco da história do Roberto Salvador. Assistindo aos vídeos deste canal, você vai poder constatar isso. Quando ele narra o que foi o incêndio do prédio da Rádio Tupi, por exemplo, ele ainda era menino. E dá para perceber a emoção com que ele conta o que aconteceu. O Roberto viu muita coisa. Ele estava lá, foi testemunha, ele viveu a história do rádio. Quando o Maurício Salvador, meu irmão, trouxe a ideia de se criar esse programa contando a história do rádio, a primeira pessoa que me veio à cabeça para indicar nesse projeto foi o Rafael, como editor. Eu acho que o editor é fundamental num projeto de sucesso. É ele que é a alma do programa. E a aliança que ele constrói com o roteirista e com o apresentador é que faz com que a qualidade final seja uma qualidade que atraia a atenção e o gosto e o prazer da audiência. Eu acho que eles foram muito felizes nessa aliança. Tanto que a gente pode perceber, ao longo dos primeiros programas até os programas de hoje, até o 100º programa, como evoluiu a qualidade do programa, que significa que evoluiu a qualidade dessa aliança entre o meu pai e o editor, o Rafael. E eu acho que só quem tem a ganhar é justamente a audiência com essa evolução. Para mim foi um desafio. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho parecido com ele, já tinha outros clientes de publicidade, mas como o Roberto me pediu, nunca tinha feito, foi a primeira vez. Eu gostei muito do tema, ele sempre mandava o roteiro muito bem escrito, muito bem detalhado, mas sempre me deu liberdade de eu entrar com uma parte criativa ali para a gente desenvolver o projeto. Tudo acertado, planejamento concluído. Rafael na produção em São Paulo e eu decido. Minha equipe de produção no Rio de Janeiro será a minha família. Família, família, papai, mamãe, tia. Nilza, minha mulher, assistente de produção. Filho Luiz Otávio, diretor e operador de áudio e vídeo. Meus demais filhos, Paulo Roberto, Maurício, Denise e meu genro Miranda, fecham a equipe de produção. E mãos à obra! Mas há sempre um mas. Vem a pandemia. Fique em casa, foi a ordem. E eu fiquei em casa com minha mulher, apenas nós dois, e gravando os episódios com a câmera do notebook. Eu conhecia a técnica de produção e apresentação
mas lidar com equipamentos não era o meu forte. Mas tínhamos um compromisso conosco mesmos e não desistimos. Eu acho que a resiliência do Roberto Salvador, do meu pai, ela é extraordinária. Isso foi provado nessa jornada que ele teve no início da gravação desses programas. A gente estava em plena pandemia, ele confinado junto com a minha mãe, começou a roteirizar e na hora de fazer a gravação ele fez tudo remoto, eu orientando ele do meu confinamento. Eu estava nessa época morando na Europa, com os fusos horários trocados e orientando ele cada passo, como é que aperta um botão do Zoom, como é que ele depois abre um Drive no Google Drive, como é que sobe o programa para o Drive, vai descobrindo os caminhos, etc. E eu acho que foi, sobretudo, uma jornada que eu adorei, ter tido esse tempo junto com meu pai e que passei a admirá-lo ainda mais pela sua resiliência de transformar essa ideia no que é hoje o programa da história do rádio. E assim, em setembro de 2020, superamos todos os obstáculos. É lançado o primeiro episódio. Um receptor de rádio dos anos 30. Por que esse aparelho foi tão importante na história dos brasileiros? Você vai saber por quê nesta série de programas que hoje iniciamos sobre a história do rádio. E eu estou aqui para contá-la. Venha comigo. A ordem era: fique em casa, pois gravamos uma dezena de episódios em cenários improvisados em meu próprio apartamento. Mas fizemos também gravações em ambientes externos, como no episódio 23, sobre a vida de Paulo Gracindo. Estamos aqui gravando numa externa. Desculpem se algum som estranho vazar na nossa gravação. Vamos continuar falando sobre Paulo Gracindo, o bem-amado. Certa vez, tive uma ideia. A gravação foi lá em casa. Para variar um pouco o cenário de fundo, apoiei o laptop no peitoril da minha varanda e fiquei de costas para a vidraça. O vidro, como um espelho, refletia a imagem dos prédios à minha frente, criando algo meio difuso, mas parece que funcionou. No Brasil inteiro, no entanto, há o pioneirismo do rádio. O rádio continua reinando como o maior veículo de comunicação social do país. Muitos elogiaram nos comentários. Foram 3 episódios sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, gravados nesse cenário. Eu e meu pai sempre trabalhamos juntos em diversos projetos. Mas ajudar meu pai a contar a história do rádio, que é também um pouco da sua história, é fantástico. Sou o diretor de produção, cuidando de todos os detalhes, interagindo com o Rafael, que fica em São Paulo. Na produção, eu ajudo a selecionar temas que serão abordados e também ajudo a escolher os locais para as gravações de rua. Faço um pouco de tudo. Uma certa vez, lá na Tamoio, foi um casal de argentinos, tá entendendo? A mulher de vestido de baile, o homem todo de smoke e tudo mais. Foram à rádio Tupi, que a Tupi então era igual, né? Foram lá com a exclusividade de uma pessoa que ia a um cassino. Por exemplo, a ideia de fazer um episódio sobre a vida do Chacrinha foi a minha. E foi um sucesso. 18 mil visualizações rapidinho. No decorrer desses 100 episódios da história do rádio, vivi algumas situações bem curiosas. Na gravação do episódio 29, que contava as aventuras do anjo, meu pai cita um personagem chamado Metralha. E o Rafael coloca uns ruídos de tiro, assustando o apresentador. Tudo previsto no roteiro. Só que após os tiros, passa uma moto ocasionalmente
no fundo da cena. Tudo coincidência. Alguém colocou nos comentários se aquela moto estava fugindo dos tiros. Vamos ver de novo? Uma vez fomos fazer uma gravação em uma fazenda onde ventava muito. Como não podíamos evitar o vento, assumimos o problema. Estamos numa externa, numa fazenda do interior brasileiro, em algum lugar deste país, criada pelo imaginário dos ouvintes de Jerônimo, o herói do sertão. Desculpem se apareceu algum ruído externo aí no nosso microfone, é o vento de outono aqui desta região, interferindo no nosso áudio. No início desse projeto da história do rádio, foi bastante interessante porque eu descobri coisas que herdaram do rádio para a televisão e tive o prazer de participar de alguns episódios como Jerônimo, o herói do sertão, e o Sombra, né, na parte das filmagens, né? Então é um prazer, espero que continue ainda resgatando, e é muito bacana essa coisa de valorizar artistas que não estão mais com a gente, fizeram parte da história do rádio. A história do rádio contada por quem a viveu. Eu sou Nilza, a mulher do Roberto. Estamos casados há 61 anos. São 7 décadas de conhecimento mútuo. Sei de seu amor pelo rádio. E por mim também, claro. Os primeiros episódios, gravados em plena pandemia, foram feitos de forma improvisada, mas não deixamos de fazer. Foi uma experiência nova, pois nunca havia feito esse tipo de trabalho. Adoro ajudar o Roberto. Participo da produção, dou sugestões. Embora não seja especialista na área, dou os meus palpites. Tudo muito intuitivo. Estou nesta história. Assim é a história. Mas para que serve a história? Eu diria que a história serve para se entender o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das sociedades e para conhecer melhor os valores de uma sociedade. Mergulhar na história é aceitar o desafio de mergulhar no passado. E é aí que eu me reporto a Confúcio. Confúcio, um mestre chinês que nasceu possivelmente uns 582 anos antes de Cristo. Ele escreveu frases notáveis, como esta: se queres prever o futuro, estuda o passado. A ideia das palavras de Confúcio nos desperta para a importância de conhecer o passado. E isso para não cometermos no presente os mesmos erros do passado. Mas espera aí, Roberto, o que é que tem a ver a história do rádio com tudo isso? Ao se conhecer a história do rádio, a gente pode saber como viviam os brasileiros daquela época, o que usavam, o que comiam, o que gastavam, o que vestiam, o que cantavam e o que choravam, como se amavam, como competiam, como se odiavam. Parece um pouco exagerado, não é? Mas tem muito de verdade. O rádio foi, na verdade, um retrato sonoro de uma determinada época. Por essa razão e por outras razões mais, criamos o canal A História do Rádio. Uma humilde, muito humilde contribuição para a história. Ao mesmo tempo em que buscamos preservar a memória do próprio rádio. A história do rádio contada por quem a viveu. A história, o contado ou o vivido, o tempo. Nossa seguidora no Instagram, Tânia Marinho, me enche a alma de pura emoção ao me enviar este texto que não resisto e mostro a você. Quando Agostinho pergunta
No livro das Confissões, O que é o Tempo, ele responde: se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se tiver que explicar, então direi: já não sei. No grego, o tempo não tem idade, é eterno. Pura duração. Um fluir contínuo onde o nosso passado nos segue, cresce a cada presente que incorpora em seu caminho e vai significando memória. E você, Roberto, na história do rádio, o que você nos faz retornar são os instantes desse contínuo, numa aparente curva descontínua. Porque a grandeza do seu trabalho de fazer viver em grande estilo a cultura do rádio, meio raiz da comunicação, nos faz ver que você devassou os limites sequenciais de um tempo meramente lógico. Seu trabalho é isto, Roberto. Você mostra que as inteligências não foram ainda terminadas, mas que, sempre mudando, tornam-se alicerce uma das outras, onde então podemos ler: o tempo, a história está e estará em toda parte, sempre. É sua arte, Roberto. É vida, é fluxo. Você traz o vivido para ser revivido, e o viver você o traz atando-o às pontas desse um dia já vivido. Parabéns, Roberto, para sempre. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. No próximo episódio, que será o 100º, iremos falar mais sobre o assunto, mas isso é outra história. E ficamos por aqui. E leia o meu livro, A Era do Radioteatro. Aqui tem muita história. Saudações radiofônicas!